Vamos conversar agora com, perdão? Temos agora o nosso jurista entrevistado agora para participar do programa, né? Doutor Matheus Salivene, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Doutor Matheus, eu fiz questão aqui de ler exatamente o que disse ontem o presidente da República, o presidente Bolsonaro. Há pouco a Luciana estava nos trazendo informações de Brasília, ou seja, a informação que se tem é que aquele movimento de bloqueio de estradas reduziu bastante. Em alguns casos houve uma intervenção, houve uma ação mais pesada, mas a gente não teve confrontos mais sérios conforme a gente via no passado. Isso também é uma boa notícia. Agora a gente está vendo as pessoas se manifestando em locais onde isso não gera transtornos à população e elas têm o direito de fazê-lo, mas, enfim, de uma maneira a evitar o problema também de afrontar a Constituição no que ela diz no direito de ir e vir. A gente tem feito menção aqui na Jovem Pan sobre esses dois aspectos, está isso na Constituição. Agora, eu queria começar essa entrevista, doutor, especialmente sobre a questão dessa multa judicial. A Luciana estava trazendo essa informação de 100 mil. Cabe a um juiz agora, claro, ele vai ter que se manifestar. Qual é o limite do razoável, levando-se em conta esse momento de exacerbação por parte da população diante de um descontentamento? Claro, a forma é equivocada, gera um problema, mas como é que um juiz age numa hora como essa, levando-se em conta esse princípio de ser razoável? Olha, o juiz ele vai equilibrar na sua interpretação o direito de manifestação com o direito de ir e vir que as outras pessoas que não estão se manifestando têm. E aqui, nesse aspecto administrativo, a gente tem que pensar que existem duas sanções para um bloqueio de via pública. A primeira é uma sanção administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 253, a linha A, 253A do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe uma multa que oscila entre 5 mil até uns 17 mil reais aproximadamente para o proprietário ou para o motorista do veículo. Além disso, no caso específico, o Poder Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, arbitrou uma multa de 100 mil reais por hora para veículos que estivessem bloqueando estradas nessas manifestações. Nesse caso específico, por ser uma multa judicial, tem que submeter um processo e daí sim vai ser aplicada essa multa, no caso específico, dando-se ampla defesa à pessoa que vai sofrer essa sanção, porque uma multa de 100 mil reais é um valor alto, é uma sanção, mas eu acredito que os juízes não terão muita margem para reduzir esse valor. O que pode acontecer é, diante de um caso concreto, o juiz não aplicar essa multa, vendo que não houve um bloqueio, houve só uma interdição parcial, alguma coisa nesse sentido. Mas agora, de fato, uma redução do valor, eu acredito que seja muito difícil, porque daí o juiz estaria desrespeitando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas a polícia colhe os dados da placa, o nome das pessoas, para levar isso ao Poder Judiciário, não só por conta da multa, mas por conta de eventuais investigações criminais também que podem advir desses casos. Tá, é possível entender, até porque senão a Polícia Rodoviária Federal ou as polícias que estão atuando, elas estariam prevaricando, né, doutor? Esse é um detalhe, Exato. Porque são funcionários públicos. Mas eu lhe perguntei justamente sobre a aplicação da lei de forma razoável, ou seja, olhando justamente para a questão do momento, porque essas pessoas não estão se manifestando do nada, elas estão vindo de um momento em que foi muito turbulento no país, de um processo eleitoral extremamente atípico, em que ficaram evidentes algumas ações da justiça e elas reclamam que foi em prol de um candidato e contra o outro, ou seja, esse tipo de coisa normalmente é interpretada pelo juiz numa ação como essa? Sim, o que acontece? Bom, a primeira questão é as pessoas têm o direito de se manifestar de forma pacífica, né, até como o presidente colocou ontem, né, de forma pacífica, sem obstruir vias e sem, em tese, também cometer crimes. Essa é a ideia. A pessoa tem direito de se manifestar, de expor a sua insatisfação com a justiça ou com o eventual resultado das eleições, ela tem esse direito, desde que o faça de forma pacífica, e o juiz vai levar em conta isso, né? Você tem aí o que chama colisão de direitos, né, que no âmbito dos direitos fundamentais previstos na Constituição, e o juiz, na hora de aplicar isso ao caso concreto, vai fazer uma ponderação para ver qual direito prevalece diante daquele caso concreto. A gente tem que ver que existe uma variedade de manifestações pelo Brasil, desde manifestações pacíficas e absolutamente legais, em que a pessoa está ali apenas protestando, dizendo a insatisfação dela, e isso é perfeitamente aplicável, é legal, né? A Constituição ela permite isso, e existem outras manifestações onde você tem baderna, você tem queimas de pneu, bloqueio total da rodovia e até o cometimento de alguns crimes, que daí isso vai ser avaliado pelo juiz também, no momento de dizer ou não se vai aplicar essa multa
ou se vai ter um eventual crime em cada caso concreto. Doutor, eu confesso ao senhor que eu fiquei aliviado quando o senhor explicou que o caso vai agora para um juiz, no caso dessas multas, porque é uma multa judicial, a um juiz de primeira instância, eu posso entender, e lá ele tem, claro, esse caminhoneiro, qualquer pessoa que está sendo acusada ali, tem direito ao amplo direito de defesa dentro do devido processo legal. Porque parte das reclamações e dos protestos dessas pessoas que estão nas ruas hoje, ou que interditaram rodovias, foi porque isso foi deixado de lado naquele inquérito do fim do mundo, por exemplo, dentro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, com uma reclamação de um ministro do Supremo, ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, foi ele que apelidou aquele inquérito que cabia tudo, ou seja, sem as coisas ficarem muito claras. Eu, há pouco, inclusive, escrevi para um advogado do caso dos empresários, em que o ministro Alexandre de Moraes mandou quebrar sigilo, inclusive com o pedido de um senador da República, sigilo bancário e tudo mais. O caso está parado, não houve nenhuma prova contra aqueles empresários todos. Ou seja, quando especificamente no caso do protesto agora, quando essas pessoas forem identificadas pela justiça e chamarem ali a manifestar em sua defesa, o fato de que, por exemplo, esse protesto tem umas características diferentes. Logo, as pessoas, primeiro, elas liberaram para tráfego de especiais, ou seja, cargas especiais, perecíveis. Carros também estavam sendo liberados de passar. Alguns caminhões estavam parados, sim, mas se o caminhão tinha uma carga perecível, também podia passar. Esse tipo todo de coisa é atenuante. Isso leva em conta o juiz na hora de julgar, não leva? Isso, o juiz pode levar em consideração esse tipo de situação. Lógico, aquilo que eu falei, vai ter direito ao contraditório, ampla defesa plena, que são garantias previstas na Constituição, e só ao final será aplicada essa multa, eventualmente, caso se entenda que é cabível. Então a pessoa vai poder alegar isso, falar, olha, a hora que a polícia chegou, a hora que veio a ordem lá da justiça, a gente liberou imediatamente a via, permitiu a passagem, etc. Isso com certeza vai ser levado em conta, porque a ideia dessa, se você for ver a decisão, né, a ideia dela é você aplicar depois que a polícia chega, se não há liberação. Se a polícia chegou, conversou e houve a liberação, daí eu entendo particularmente que não há o porquê da aplicação dessa multa. Vai poder ser aplicada a multa do Código de Trânsito, que é de natureza administrativa, direito de trânsito, mas essa multa, essa espécie de astrente, né, que é o nome jurídico aplicada lá, determinada pelo Supremo, talvez não, porque daí houve o desbloqueio na hora que houve a solicitação policial, no momento em que a polícia estava ali cumprindo essa ordem judicial. Então, tudo isso vai poder ser discutido no momento em que isso for levado à justiça e a pessoa vai poder aí exercer seu direito e, eventualmente, não sofrer essa condenação, se o caso. Mas é lógico, a polícia chegou, pediu para sair, pediu para liberar a via, se a pessoa insistir, manter o veículo lá, continuar obstruindo a via, daí, eventualmente, sim, ela vai ter o processo e poderá, eventualmente, ser responsabilizada a pagar essa multa de R$100 mil por hora pela obstrução. Como é grato o direito devido ao processo legal, né, Pavinato? Doutor Falivene está conosco aqui e você está convidado a participar desse debate aqui também, viu, Pavinato? Colega de Largo São Francisco também. E, doutor Matheus, como vai você? Em primeiro lugar, né, é importante pontuar para as pessoas que essa manifestação, por mais prejuízos que ela possa trazer na dinâmica econômica e do deslocamento das pessoas, ela nasce justamente dessa frustração com a democracia. Não em não reconhecimento pelo resultado das urnas, não a favor de um regime autoritário, mas porque nós vimos aí uma Constituição que é um documento que não mudou nesses aspectos que eu vou dizer, mas que ora pode prender, ora não pode prender antes do trânsito, depois pode, depois não pode mais. Depois, a Constituição não admite nenhuma modulação da liberdade de expressão, depois pode. Aí nós temos o regulamento, a lei eleitoral que diz que regulamentos só podem sair até dia 5 de março. Aí sai esse ultra-regulamento na segunda semana de outubro. Aí a população olha o Tribunal Maior do país, o Supremo, o TSE, não respeitando a lei. E por que é que o cidadão comum, como diz a Constituição, todo poder emana do povo, ele tem que ficar calado diante da ameaça à lei? A lei que garante a soberania popular, a lei que estabelece os 3 poderes,
A lei que está sendo tirada dele sem nenhuma vergonha, sem nenhuma, com desfaçatez, à luz do dia, debaixo de todos os holofotes. Então essas pessoas, elas têm que se manifestar. Elas se manifestam sem produzir nenhum crime, mas elas têm que causar algum impacto. Afinal de contas, elas estão sendo alijadas naquilo que é mais importante para o cidadão, que é o direito do Estado democrático de direito. Como é que a gente pode lidar com isso, doutor? Olha, uma excelente colocação. A gente tem essa ruptura semântica, né, dos termos jurídicos, da hermenêutica jurídica, da interpretação jurídica, que acabou levando a isso. Isso não é de agora, né? Isso vem de muitos anos já, essa questão do ativismo judicial, essa questão toda, né, acabou trazendo a esse momento em que as pessoas falam, nossa, mas a justiça atua dessa forma e o que a gente faz agora, né? A gente não concorda com isso e vão para a rua protestar. E o protesto é legítimo nesse sentido, né? A pessoa ela tem o direito de protestar de forma alhana, de forma ordeira, contra a justiça ou eventualmente até contra uma insatisfação eleitoral que ela tenha, desde que não cometa crimes. Isso é importante, né? A gente não pode buscar o Estado Democrático de Direito violando esse mesmo Estado Democrático de Direito. Então a pessoa ela pode protestar, ela tem esse direito de reunião, direito de protesto pacífico e sem bloqueios, e também não cometendo crime, ela legitima esse protesto, né? Essa que acho que é a ideia que todos os manifestantes têm que ter, né? Desde que você não cometa um crime, você está legitimando esse protesto, tornando ele ainda mais legítimo, no sentido de que você está buscando uma democracia melhor, um aperfeiçoamento, talvez, do nosso direito, né? A gente tem a Constituição, ela é prolixa, a gente tem um problema hermenêutico na Constituição, o ativismo judicial acabou substituindo a evolução legislativa que era necessária via Congresso. Isso eu vejo que é um problema que acabou levando a isso. O Poder Judiciário rompeu com esse limite semântico e isso gerou essa insatisfação. Porque realmente tem casos que respeitam a defesa e outro não respeita. Tem casos que pode prender na segunda instância e outro não. Tem casos que o juiz é parcial e outro não. Quer dizer, as pessoas, o leigo, né, a pessoa comum do povo, ela não entende isso, ela não entende esse sistema de justiça tão complexo, tão desigual, né, tão parcial, muitas vezes até eu diria, acaba levando a isso. Então, nesse ponto, eu entendo que é extremamente legítima as manifestações. É lógico, as pessoas têm que tomar cuidado, quem está lá se manifestando, eu disse isso já em outros lugares, repito aqui, tome cuidado para não cometer um crime, porque senão, se você acabar cometendo um crime, alguma coisa que possa ser interpretada como crime, vai acabar prejudicando não só a legitimidade da manifestação, desse direito de manifestação, mas também a própria vida pessoal da pessoa, que vai responder ao inquérito, vai ter problema. Tem essa questão dessas multas também, que pode ser um problema para a pessoa, né, que esteja numa situação econômica mais frágil. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Quem está protestando tem que saber que tem o direito de protestar, mas isso tem que ser feito também dentro dos ditames constitucionais, dentro de uma interpretação razoável da Constituição, que é não cometer crimes. Eles estão protestando contra o respeito à Constituição? E como é que se protesta contra quem está agindo de maneira a traturar a Constituição? Se eu tiver que me manter em casa protestando, faço um Twitter. Aí vem um juiz, manda apagar meu Twitter ou a minha conta. Ou eu vou fazer uma manifestação que não cause impacto nenhum e quem está tratorando a Constituição continua. Não seria, pensando até numa legítima defesa, porque nós não estamos falando aqui, né, de um crime interpessoal. Se a gente for pensar num crime, a gente está pensando aí num sujeito difuso, né, como são os crimes no meio ambiente. É um crime que atinge a todos, mas não atinge particularmente a ninguém, em princípio. Então, quando eu tenho, de um lado, alguém que ameaça o direito de todos, porque se eu ameaço o direito em determinado caso, eu ameaço o direito para todos os casos. Porque pode ser que esse direito desnaturado valha para mim dessa forma desnaturada amanhã e não valha para o outro. Então, o direito ou é o direito ou não é o direito. E quando eu vou protestar contra essa forma de corrupção pública, que é o desvirtuamento do direito, por que eu não posso, pensando em paridade de armas, pensando no princípio da legítima defesa, por que eu não posso, neste caso,
também agir um pouco contra o direito, sem atingir ninguém em específico, mas, é claro, como única altura à resposta e capaz de fazer cessar a agressão a outro bem difuso. Bom, boa colocação também. Na verdade, a gente tem aí crimes, né? Os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são os crimes que estão sendo, de certa forma, debatidos aqui nesses protestos, né? Especialmente o artigo 359L, que diz sobre a tentativa violenta de atentar contra as instituições, que é um crime que ser debatido em alguns desses protestos, né? Inclusive a notícia de que a Polícia Federal, Rodoviária Federal, teria anotado o nome de algumas pessoas, né, para levar nesse inquérito chamado Inquérito do Fim do Mundo. Realmente, o bem jurídico desse crime é um bem jurídico difuso, não é um bem jurídico individual, porque seria o Estado Democrático de Direito. Pensando numa ótica de legítima defesa coletiva, tem alguns doutrinadores que colocam essa questão de legítima defesa coletiva, que você poderia ter um grupo de pessoas se reunindo para cometer uma legítima defesa contra o Estado. Alguns chamam isso de co-culpabilidade, que seria as pessoas atuando contra o Estado para tentar, de alguma forma, rebater uma atuação estatal ilegítima. E daí você teria, o Estado seria corresponsável por isso, então seria legítimo que as pessoas atuassem dessa forma. Esse é um debate que a gente tem no direito penal já há muito tempo. A questão é que na prática, as pessoas têm o direito de se manifestar, elas conseguem fazer uma manifestação legítima e que chame atenção dentro dos ditames legais, quer dizer, sem cometer crimes. Eu acredito que consegue, né? Porque o crime aí seria, por exemplo, pedir uma intervenção militar, pedir um golpe, pedir o fechamento do Congresso, por exemplo, aí você, em tese, teria esse crime do 359L, pelo menos é como se manifesta a grande parte da doutrina. Então, desde que você faça uma manifestação sem pedir isso, fala, olha, estou insatisfeito como está o Brasil, estou insatisfeito como está a situação do nosso Poder Judiciário, está muito intervencionista, né, um Poder Judiciário muito proativo, que não deveria ocorrer, eu não vejo problema. Agora, se começar já a entrar nessa linha de intervenção, etc., isso pode dar aso a uma atuação do Estado contra essas pessoas. E daí a gente sabe que a paridade de armas, no fundo, apesar dela existir como princípio do processo penal, como uma ideia a ser perseguida, ela na prática é muito difícil, porque a pessoa ela acaba sendo submetida ao poder do Estado, né? Porque o Estado é muito mais poderoso que o indivíduo sempre. Então, a pessoa que eventualmente ela for, digamos assim, pega por essa teia do Estado, ela vai acabar tendo problema, que é o que está acontecendo em alguns casos. Falaram que estão anotando os nomes das pessoas participando, que estão pedindo intervenção militar e enviando ao Supremo. Lógico, o Supremo não é competente para investigar essas pessoas, vão ser investigados eventualmente na primeira instância, né, inquéritos policiais tramitando perante a Polícia Federal do local do crime, porém, vai gerar uma situação complicada para a pessoa, vai gerar entendo eu, um percalço para a vida dela, e isso que ela tem que tomar cuidado, né? Porque eu entendo particularmente que é legítimo e que é possível se fazer o protesto sem avançar neste cometimento de crime, sem avançar nesse conflito direto com a lei penal. Porque daí eu entendo que daí nós teremos um problema que pode gerar um problema, inclusive particular, para aquela pessoa que está ali somente querendo protestar e muitas vezes não sabe, né, que está cometendo um crime, falando algumas coisas. As pessoas estão ali na boa fé, né, falando, não, eu quero isso, quero aquilo, e em tese isso, pela nossa legislação penal, pode acabar configurando um crime. Então eu acho que as pessoas têm que ser alertadas disso. Muita gente já está mais consciente sobre esse fato, mas as pessoas têm que começar a pensar mais sobre isso para não correr esse risco, porque infelizmente o Estado tem poder, e às vezes injusto, às vezes ilegal, mas é um poder que acaba prejudicando a vida pessoal daquele indivíduo. Exato. Obrigado, Matheus. Piotr, é uma coisa nova e, como dizia o velho Alborguete, tudo que pinta de novo, pinta na traseira do povo, né? Devolvo para você. Obrigado, Piotr. Obrigado. Interessante notar essa preocupação, porque eu me lembro de uma história, eu vou contar rapidamente aqui, quando a gente estava tendo aquela discussão sobre as armas, lá em 2007, se não me engano, né, que houve um plebiscito no país. Eu tinha um jurista, o professor filósofo Roberto Romano, que não queria ter, ele me disse isso numa entrevista, ele não queria ter arma, mas ele achava um absurdo o Estado querer impor o seu desejo de não deixar as pessoas terem uma arma, porque as situações são muito diferentes. Um regramento geral para um país desse tamanho era impossível. Bom, a gente sabe o resultado, enfim, essa discussão voltou à tona durante esse governo, mas a preocupação era justamente filosófica de o Estado
digamos, tutelar o cidadão em tudo. E isso é uma preocupação que tira justamente a liberdade das pessoas dentro desses conceitos filosóficos que a gente viu aí na discussão com o doutor Falivene e também o Pavinato. Agora deixe-me ver aqui, são 4 horas e 12 minutos. Doutor Falivene, eu fiz menção a essa questão filosófica porque o senhor terminou, inclusive, essa última resposta dizendo que, às vezes, o direito do Estado sobre o cidadão, ou seja, o poder que ele tem pode ser injusto, pode ser ilegal, mas é assim que as coisas acontecem. E aí que entra justamente a liberdade humana de debater. E, é claro, as ciências sociais são muito boas nisso, elas servem justamente para isso, e citei o caso aí do professor Romano, já falecido, infelizmente, mas ele falou, olha, eu acho um absurdo essa tutela do Estado sobre tudo, porque primeiro que eu estou dizendo que o cidadão é incapaz de fazer as coisas certas, e achando que ele vai fazer errado, então eu tutelo, mas aí nós temos uma ditadura de liberdades, ditadura de conceitos, ditadura do que ele pode e o que não pode fazer, ou seja, o Estado pensar no cidadão dessa maneira é uma usurpação da liberdade individual, não é? Exato, é o que acontece. O Estado, e a gente entra numa questão filosófica, não só de filosofia do direito, mas também do direito penal, como teoria do direito penal, que é o Estado, ele avança sobre a liberdade do cidadão. Quanto mais Estado nós temos, menos liberdade nós teremos. E essa que é a ideia, que o Estado ele foi avançando por meio do direito penal em várias searas, ele começou a avançar, né? Então, começou lá atrás, era só furto, roubo, homicídio, mas depois ele começou a avançar em outras áreas, e agora ele avança de certa forma, inclusive com relação a esse direito das pessoas protestarem. Porque você tem os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são crimes que podem alcançar essas pessoas que estão protestando. Tem o terrorismo também, eu acho o terrorismo mais difícil nesse caso, acho que a questão aqui seria mais do debate desses crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas você vê, o direito penal ele vai avançando para essa área e acaba limitando o direito das pessoas de protestarem. Isso pode ser injusto, pode até ser, em tese, inconstitucional, ilegal, digamos assim, mas ele é direito posto. Então, o Estado vai atuar contra essas pessoas e elas vão ter direito à defesa, logicamente. Eu digo até esse que é o papel da advocacia, muitas vezes é se opor a esse Estado que cresce cada vez mais. Elas vão ter direito à defesa e contraditória, eventualmente podem ser absolvidas ou podem ser condenadas, né? Mas é assim, quando você tem um Estado punitivista, a gente vive no Brasil um punitivismo, a gente acaba muitas vezes tendo um problema muito grave para o cidadão. Quer dizer, o cidadão só quer exercer seu direito e acaba sendo processado criminalmente e tendo um problema que leva para a vida toda ou para parte da sua vida. O problema não é quando o Estado deixa claro os limites e punições na eventualidade desses limites serem ultrapassados, é quando ele gera terror, quando ele gera medo na população, e aí, obviamente, pelo medo, a pessoa acaba não exercendo até um direito a que ela tem direito, o que ela pode exercer. Doutor, eu tinha feito menção aqui e eu só queria voltar a esse aspecto, porque quando as pessoas pedem intervenção, o senhor já fez explicações sobre isso, a gente já discutiu esse tema aqui, inclusive com o Pavinato. Eu acho que quando elas dizem isso, é que elas reconheceram no Poder Executivo o único que estava defendendo um princípio constitucional básico de liberdade de expressão, de segmento da Constituição, de jogar dentro das 4 linhas, para usar essa expressão que ficou muito falada agora. Aí elas usam essa expressão intervenção federal, até porque não é a ferramenta adequada, até porque seria do governo federal sobre um Estado. Elas estão reclamando do país como um todo. Ou seja, é só uma forma, se a gente conseguir entender dessa maneira, é bastante possível entender dessa maneira, o senhor também compreende dessa maneira, ou seja, as expressões são equivocadas, mas o sentimento é só um jeito de expressar esse sentimento de defesa da Constituição? Entendo. Gostei muito da sua explicação, também do Dr. Pavinato, sobre essa questão. Realmente, você tem um erro de interpretação do que seria uma intervenção federal, né? A questão do artigo 142 da Constituição. Como esse termo intervenção federal ele tem uma força muito grande, ele é utilizado, né? Mas ele é utilizado de uma forma semanticamente equivocada, porque o que as pessoas estão pedindo, e a gente conseguiu ver isso nas entrevistas, não é uma ruptura institucional de fato, mas sim uma volta, digamos, ao legalismo, aquilo que no direito norte-americano se chama de interpretação constitucional originalista, que é voltar a uma interpretação gramatical, sem grandes arroubos, sem grandes diferenciações, sem tanta política entrando no direito. Talvez essa seja a ideia, né? Você ter uma menor
intervenção da política no direito. Isso é legítimo, as pessoas podem pedir isso. E nesse sentido está correto, né? A pessoa fala, não, eu quero que o direito volte a ser direito e não seja mais política, que o direito seja interpretado da forma mais garantista possível, da forma mais correta possível, sem grandes arroubos hermenêuticos, sem grandes interpretações enviesadas. Isso é legítimo. Estão usando o termo errado, que o termo intervenção militar, né, ou intervenção federal, dá a ideia da intervenção da federação, né, da União no Estado-membro, que é um mecanismo previsto na Constituição, mas não é um mecanismo de ruptura institucional, até porque uma ruptura institucional ela demandaria a saída do governo, né, inclusive do eventual governo Bolsonaro, que ainda é o governo que está diplomado, né, que está atuando. Então, aparentemente, o que se percebe não é isso que as pessoas estão pedindo. O que elas estão pedindo é que você tenha uma interpretação originalista da Constituição, no sentido de que você tenha uma liberdade de expressão respeitada, que você tenha uma liberdade de manifestação respeitada, que você tenha os direitos e garantias respeitados sem uma intervenção política no direito, que é um problema que a gente já vê há algum tempo, né? Essa questão toda do ativismo judicial, ela começa e ela floresce em razão dessa entrada da política no âmbito do direito. Você transforma o direito, em vez de ser uma interpretação jurídica, numa interpretação política, e daí acaba levando essas questões de você dar decisões diametralmente opostas para casos similares, né? Então tem todo esse problema, e o que as pessoas pedem nesse sentido é legítimo, de que elas pedem só uma volta a talvez uma interpretação mais gramatical, mais legalista, mais original, no sentido de originalista, né, da Constituição Federal, totalmente legítimo, que eu digo e repito, só tomar cuidado quando pede intervenção, quando, né, os manifestantes pedem intervenção federal, porque os órgãos do Estado podem acabar interpretando isso como um pedido de ruptura institucional e acabar fazendo com que essa pessoa incida no crime previsto previsto no Código Penal, no artigo 359-L, que é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, os manifestantes têm que deixar muito claro esse objetivo deles, né, que é um Brasil melhor, que é debater um Brasil melhor, um caminho melhor, e não uma ruptura institucional, para que não tenha, e eu digo mais uma vez, esse risco de responderem por um crime ou terem algum problema, ou se considerar a manifestação ilegítima simplesmente porque tem um pedido que está meio estranho aí, que pode ser mal interpretado. Isso é um ponto muito importante, que eu já tenho falado há alguns dias, né? É importante só falar sobre isso, a questão do legalismo, porque é exatamente isso. Se a gente explicar para essas pessoas e elas entenderem que qualquer lógica de intervenção é uma ruptura, elas abandonam o termo. É que eu entendi claramente isso, ficou... Até porque a gente ouve, em comunicação, doutor, quando se tem dúvida, pergunta-se novamente, porque aí a pessoa se expõe e ela vai se explicando, aí você entende, é isso que você quer dizer. E a gente viu, né, pela resposta das pessoas, elas querem a aplicação da Constituição, e a Constituição não permite esse tipo de ruptura, muito pelo contrário, a Constituição é a garantia da não ruptura. Lá está escrito o que pode, o que não pode, de que forma pode. E quando elas viram, aí sim, uma tentativa de ruptura com o que elas conhecem da Constituição, que tem mais de 30 anos nesse país, é bom entender, as pessoas conhecem a Constituição, aí sim elas estão reclamando. Elas querem a volta à Constituição, a volta da aplicação integral da Constituição, do entendimento que todo mundo já imaginava pacificado. E aí a gente viu decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões do TSE, indo contra a pacificação, o entendimento que já estava muito claro. O doutor pode explicar melhor aqui, mas no direito, quando se fala pacificado, quer dizer que aquilo já foi interpretado, reinterpretado e se entendeu que aquela era a interpretação devida daquela lei. Porque, é claro, nós somos humanos, as pessoas podem entender, momentos podem mudar a interpretação. Pavinato, vamos lá, preciso trazer você aqui para esse debate mais uma vez aqui. Eu até fiz questão de conversar com o doutor Falivene sobre esse detalhe, né? Que quando as pessoas falam sobre intervenção, você já explicou isso aqui, o doutor Falivene também, é que elas reconheceram, e elas estão usando essa expressão porque, claro, a imagem federal é muito associada ao presidente da República. E elas estão associando ao presidente da República ou ao que ele tem à disposição, e elas entendem, obviamente, todo o aparato federal, como a única garantia, o único que estava defendendo a liberdade, a Constituição, o jogo justo e democrático do país. Daí elas usam essa expressão de forma equivocada, já explicamos aqui, mas enfim, importante notar isso, né? Você sabe, Piotr, quando a Constituição de 88 estava no seu processo de elaboração,
O maior crítico foi o maior economista liberal que nós já tivemos, o Roberto Campos. Roberto Campos, ele tem 2 obras essenciais sobre o Brasil. O Lanterna na Popa, que é um livro de fôlego, e tem uma coletânea que foi editada há pouco tempo sobre todos os artigos de crítica que ele fazia à Constituição. A Constituição, da maneira que ela dispõe as coisas, ela garante muita coisa, mas de uma maneira que essa garantia não seja executável. E esse artigo 142, que já vem sendo debatido aqui, vem sendo debatido há 4 anos no Brasil, né? Ele fala, de fato, o presidente da República, ele é, o termo é esse, a autoridade suprema das Forças Armadas. Ok. Seu comandante em chefe, para usar uma expressão que se usa na caserna, exatamente isso. Exato, mas é o seguinte, ele pode dar ordem de graça? Não, não pode. Agora, um general, ele pode dar uma ordem gratuita e injustificada, o presidente não pode. Então, qual é a supremacia do presidente? Isso já é esquisito e causa muita confusão. Para que servem as Forças Armadas? A Constituição, ela diz que para 2 coisas, defender a pátria, e defender a pátria é o quê? Impedir que inimigos externos destruam a pátria, ou que grupos armados internos queiram destruir o Estado. Então, é uma defesa de um país como o Estado Democrático de Direito, uma nação unificada. E também garantir a existência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, o Exército, ele serve para proteger a integridade do país e para proteger que os 3 poderes existam. É isso. E esses 3 poderes, apesar daquela frase do presidente ser a autoridade suprema, são esses 3 poderes, nesse mesmo artigo da Constituição, que podem requisitar as Forças Armadas sempre que houver ameaça da lei e da ordem. Portanto, quando eu tenho ameaça da lei e da ordem, eu chamo o Exército. Se eu sou o presidente, eu estou vendo uma situação calamitosa. Vamos lembrar o caso do Rio de Janeiro, daquela ficta pacificação dos morros que nós tivemos ali com o Lula e o governador, até o momento preso, o Cabral, que fizeram aquela pacificação e chamaram o Exército. O Exército foi chamado para manter a lei e a ordem no local em que o Estado não estava, por exemplo. Agora, pode ser que, e essa lei e ordem, a ideia que a Constituição dá é a lei e ordem na sociedade. Falta lei e ordem na sociedade, o Exército, ele vai atuar. Agora, nunca se imaginou, Piotr, que a quebra da lei e da ordem pudesse vir de algum dos 3 poderes. Agora, como a Constituição, na redação desse artigo 142, ela é, ao mesmo tempo, clara e sucinta, eu posso entender, sim, que um poder possa requisitar as Forças Armadas se um outro poder estiver agindo contra a lei e contra a ordem. Mas como são 3 poderes, o correto é que 2 poderes, quando identificam a quebra da lei e da ordem no outro, esses 2 poderes negociem para tomar alguma atitude, saber o que vai acontecer. Se eles conseguem negociar e fazer cessar a quebra da lei e da ordem, porque a palavra lei e a palavra ordem são muito amplas. Então, o STF está dizendo que ele Opa, tivemos um problema na comunicação agora com o Pavinato. Já retomamos? Não. O Pavinato estava explicando justamente como seria possível aplicar esse artigo 142 da Constituição, justamente para a garantia da lei e da ordem, e ele fazia menção quando um poder, dos 3 poderes que constituem a República Federativa do Brasil, a democracia lógica, democrática brasileira, constitucional, quando um desses poderes afronta o direito. E aí ele estava fazendo menção justamente, e é a razão de boa parte dessas manifestações, que elas não veem justamente o Poder Judiciário nas suas cortes superiores, e eu estou falando da máxima, que é o Supremo Tribunal Federal, e também no TSE, que não teriam aplicado a lei de acordo com o entendimento constitucional, até de coisas pacificadas. A gente perdeu contato com o Pavinato, doutor Matheus Falivene, mas é esse o entendimento que ele está dando, quer dizer, como é que seria possível aplicar isso se 2 poderes, por exemplo, concordassem que um terceiro
sim estaria, digamos, jogando fora das 4 linhas. Isso. A ideia, né, uma das interpretações possíveis do artigo é que você poderia ter uma requisição caso algum poder estivesse extrapolando seus limites constitucionais para que houvesse essa atuação das Forças Armadas. Porém, essa é uma interpretação que se faria só em casos extremos e não poderia representar a abolição ou o fechamento de um desses poderes. Sim. A tripartição dos poderes continuaria. Então, quer dizer, mesmo que houvesse, em tese, que fosse possível essa intervenção, né, das Forças Armadas, você não poderia ter uma ruptura institucional no sentido de abolir algum dos poderes, porque daí você teria uma ruptura da própria Constituição, o que demandaria um novo poder constituinte por conta dessa ruptura. Então, quer dizer, a interpretação para alguns doutrinadores de direito constitucional é nesse sentido, de que você poderia ter essa, digamos, atuação das Forças Armadas. Outros já dizem que não, tá? Que vão dizer que, basicamente, o que o artigo fala é que a função das Forças Armadas seria a defesa contra ameaças externas e que essa lei e ordem seria para casos como foi a intervenção federal no Rio de Janeiro, né? O caso de segurança pública. Então, tem doutrina que faz uma interpretação mais restritiva do artigo 142 para dizer que não, nem caberia essa intervenção das Forças Armadas, porque extrapolaria os limites de atuação das Forças Armadas conforme dispõe a Constituição. Então você tem basicamente 2 interpretações, uma mais ampla, outra menos ampla. Prevalece, em tese, na maioria, essa interpretação menos ampla, mas a outra interpretação ela não é impossível de ser feita. A questão é que ela nunca ocorreu, até porque se tem um temor, né, por conta do passado brasileiro e de tudo mais, tem um certo temor do que pode acontecer. Não, é interessante porque faça-se justiça aos próprios militares. Eu vou contar uma história muito rápida aqui. No final dos anos 85, nós já tínhamos o governo Sarney. Você se lembra disso aí? É importante citar. Acho que em 87, antes até da Constituição, tinha um problema de hiperinflacionário no país, enfim, todo aquele problema que nós acompanhamos, econômicos sérios, né? Até porque a economia considera os anos 80 a década perdida, na política não. Nós tivemos movimentações gigantescas, redemocratização, Constituição em 88. Mas, enfim, naquele momento houve uma pesquisa com a população brasileira e as Forças Armadas apareciam no topo, com mais de 85%, se não me engano, da preferência e da confiança das pessoas como uma instituição brasileira, para entender como que as pessoas ainda esperam das Forças Armadas respostas às quais as próprias Forças Armadas, obedientes à Constituição, não querem dar porque entendem que não é exatamente esse o papel. Pavinato, só para a gente encerrar essa discussão, você tinha falado sobre questões do direito, eu acabei tocando aqui com o doutor Falivene, mas aí eu volto à minha tese aqui. O grande problema é que a política tem faltado no debate brasileiro desde aquele momento em que o impeachment foi fatiado ali, no impeachment de Dilma no Congresso Nacional. Ali começou a ausência da política brasileira, porque é o poder que tem representatividade popular, é lá que você tem direito ao contraditório à vontade, os parlamentares têm liberdade para se exprimir, quer dizer, mais ou menos, tivemos um deputado aí que perdeu esse direito por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos lá, Pavinato. Mas é isso mesmo, é o que o doutor Matheus ele bem ressaltou, é um acontecimento inédito. A gente não tem uma resposta. Desde o início da vigência da Constituição, em outubro de 1988, nós nunca passamos por uma situação dessa. Nós nunca passamos por uma situação em que um dos poderes tem causado, se não a desordem, a sensação de desordem legal, a sensação de desrespeito constitucional. E como quem diz o que é o direito, quem diz qual é a aplicação do direito, qual é o sentido de uma lei, é o Poder Judiciário, essa situação ela é muito mais ingrata quando essa sensação parte dele. E como isso já não existiu na nossa história democrática moderna, com relação nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo, nós sabemos muito menos o que fazer quando essa sensação vem do judiciário. Então perceba, Piotr, que as pessoas que estão nas ruas,
até aquelas que estão mais ordeiras, aquelas que estão com as suas famílias, aquelas que estão com as suas crianças, aquelas que só estão pedindo para terem o seu direito respeitado. Essas pessoas que se sentem lesadas, nesse momento, elas ainda têm uma posição muito mais ingrata, porque basta uma canetada desse poder que está sendo acusado ou que tem causado a sensação do não respeito à lei e à ordem, basta uma canetada desse poder para que essas pessoas sejam pessoalmente violadas. Elas já se sentem violadas no seu direito difuso, que é o direito a eleições lianas, a eleições corretas, honestas, com um processo transparente e claro. Elas já se sentem lesadas nesse seu direito difuso e fundamental para a democracia. E agora elas também passam a ser ameaçadas nos seus direitos personalíssimos do próprio corpo e do bolso. Então, é uma situação para se acompanhar de perto e, sim, de fato, para se indignar. Porque se o povo não sabe o que fazer, a principal responsabilidade desse não saber é do Congresso Nacional, que não faz leis claras e não se preocupa com a formação cidadã do povo brasileiro. Pavinato, muito obrigado, viu? Deixa eu agradecer também a participação aqui do jurista Matheus Falivene. Doutor Falivene, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui também. Boa tarde ao senhor.